Graça, Paz. meu nome é Aline. Meu nome é Rafaela. E juntas vamos começar mais um Café com Deus podcast. E hoje a palavra é apenas confie. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque 3, 17 e 18. Acredito que uma das frases mais ouvidas nos dias de hoje é: a vida não está fácil para ninguém. É bem verdade que estamos passando por tempos desafiadores, não só o nosso país, mas também o nosso planeta. O mundo está constantemente em guerra, podemos ver que os dias são maus, mas mesmo em meio a esse cenário, eu e você não devemos permitir que as circunstâncias exteriores dirijam nossa vida. Nos textos que lemos, o profeta Abacuque mostra toda a sua confiança em Deus, pois o tempo em que ele estava vivendo era difícil e turbulento, mas ele afirma que, mesmo em meio à pior das circunstâncias, sua confiança no Senhor é inabalável. E a fé desse homem deve constranger e inspirar o nosso coração nos dias de hoje. Quantas vezes desanimamos e até pensamos em desistir? Nos deparamos com problemas e oposições, não é verdade? Mas o fato é que nossa confiança deve estar inteiramente em Deus Pai, porque ainda que nada saia conforme o planejado ou que nossas expectativas sejam frustradas, Deus continua no controle e tem o melhor para cada um de nós. Por isso, nossa alegria e esperança devem estar nele. Ainda que você esteja enfrentando circunstâncias, não tema, simplesmente creia. Deus Pai está no controle de todas as coisas e tem o melhor reservado para você. Apenas seja fiel e confie plenamente. Em Deuteronômio 31:8, a Bíblia diz que Deus nunca desampara ou abandona os seus filhos. Neste dia, apegue-se a esta promessa. Tire seus olhos da terra, dos seus problemas e volte-se totalmente para os céus. O dia mau não dura para sempre, mas o amor e a bondade de Deus, sim. Leitura bíblica de hoje é Salmos 32, que vai ficar com a Rafaela. O Salmo 32 diz: Feliz é aquele cujas maldades Deus perdoa, e cujos os pecados ele apaga. Feliz é aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más, e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro, de dia e de noite. Tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tem protegido. O Senhor Deus me disse: Eu lhe ensinarei o caminho por onde você deve ir. Eu vou guiá-lo e orientá-lo. Não seja uma pessoa sem juízo, como um cavalo ou a mula, que precisa ser guiados com cabresto e rédeas, para que obedeçam. Os maus sofrem muito, mas os que confiam em Deus, o Senhor, são protegidos pelo amor. Todos vocês que são corretos, alegrem-se e fiquem contentes por causa daquilo que o Senhor tem feito. Cante de alegria todos vocês que são obedientes a Ele. Amém. Amém. Dando a continuidade, né? No que a Aline leu e a palavra aqui na Bíblia, no Salmo 32, aqui fala que feliz é aquele cujas maldades são perdoadas por Deus, porque quando Deus nos perdoa, Ele lança tudo no mar do esquecimento. Aí já não há mais culpa, já não há mais condenação. E aqui também fala, né? Que o Senhor vai mostrar, né? Vai nos ensinar o caminho por onde a gente deve ir e Ele que vai nos guiar. Então a gente tem que crer e ter fé e obediência a Deus, que Deus vai nos mostrar o caminho correto que a gente deve ir e ter obediência, né? E não ser como um cavalo ou uma mula que precisa ser guiado por um cabresto e uma corda, né? A rédea, né? Para que obedece. E também, né, fala que os maus sofrem muito,
Porque os maus, eles não confiam em Deus, né? Não confia que são protegidos pelo amor de Deus. Diferente da gente, das pessoas, né? Da gente que acredita que somos, né, todo tempo cuidado por Deus nos mínimos detalhes. Até mesmo na vontade de comer algo. Você fala assim, nossa, eu tenho tanta vontade de comer, vamos supor, um bolo de chocolate ou um chocolate. Aí vem alguém e te dá um bolo de chocolate ou um chocolate, né, que seja. Então é assim, Deus cuida da gente no mínimo detalhe. Basta a gente crer, confiar e acreditar. E continuar firme em oração e principalmente no jejum. E que fala, né, sobre as promessas. Então, Deus já tem uma promessa para as nossas vidas. Dias difíceis, né, todos nós teremos, independente. Teremos dias difíceis, mas devemos confiar nas promessas de Deus sobre a nossa vida. Então, quando a gente confia, independente dos momentos turbulentos, né, das aflições, quando a gente confia nas promessas de Deus sobre as nossas vidas, Deus, no tempo dele, ele vai fazer o que? Ele vai cumprir aquela promessa na nossa vida. Então, que a gente saiba, né, confiar, acreditar e que estejamos sempre, né, honrando a Deus da melhor forma possível, né? E acreditando nas promessas dele sobre as nossas vidas. E quando a gente não esquece da promessa, quando Deus nos promete uma coisa, eu sei que não vai ser do nosso tempo, porque se fosse do nosso tempo, a gente ia falar assim, nossa, eu queria que fosse agora. Ia acontecer agora, mas não é no tempo de Deus, porque às vezes o que Deus nos prometeu, a gente pode ser que agora a gente não esteja com a maturidade certa para poder receber essa promessa. Aí quando Deus vê que a gente está já com a maturidade certa, a gente vai saber lidar com essa promessa, vai saber agradecer essa promessa e usar corretamente, aí Deus nos dá. Tem um louvor que fala, né? Estou te preparando. O que Deus faz? Deus nos prepara, nos molda para depois entregar, né, a nossa bênção e cumprir a promessa dele nas nossas vidas, né? Então não é no nosso tempo, do nosso jeito. Primeiro ele nos prepara para depois entregar as bênçãos, né? E cumprir a promessa. Vou dar um exemplo para vocês. Se uma criança pede um carro para Deus, uma criança pede um carro para Deus, Deus não vai dar o carro para ele agora, porque ele é uma criança, ele não tem a maturidade certa para aprender a dirigir um carro, para poder ter uma habilitação e poder dirigir o carro. A mesma coisa se a criança pedir, por exemplo, vamos supor, querer ter muito dinheiro. Ele é uma criança, não vai ser agora. É no tempo certo. No tempo certo, quando tiver maturidade. Então, assim, pode ser que ele vai ter muito dinheiro, mas no tempo certo, né? Deus vai preparar para depois entregar. No tempo certo. E é isso, agora vamos finalizar com a nossa oração. Agradecer, né, que a presença de todos, né? Vocês possam compartilhar esse podcast com outras pessoas para a gente estar alcançando mais vidas, ganhando mais vidas, né, para Jesus. Isso. Vamos lá? Vamos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós entramos diante da Tua presença nesse momento, Pai. Pai, que o Senhor vai de encontro a cada uma dessas pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, ó Pai. Que o Senhor venha trazer, ó Pai, a cura que essas pessoas precisam. Que o Senhor venha trazer a salvação, a libertação que essas pessoas precisam. Que o Senhor venha abrir portas, ó Pai, de emprego que essas pessoas precisam. Que o Senhor venha abrir as portas que essas pessoas precisam, ó Pai. Pai, que essas pessoas, ó Pai, que ainda não teve, venha ter um encontro genuíno com o Senhor, ó Pai. Que, ó Pai, se tiver alguma pessoa, ó Pai, sedento por Ti, ó Pai, que o Senhor vai de encontro, ó Pai, a elas. Se tiver alguma pessoa, ó Pai, com os olhos marejados, que o Teu Santo Espírito visite elas neste momento, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Meu amigo Espírito Santo, eu te convido para entrar aqui neste momento. Que o Senhor venha visitar cada uma dessas pessoas, ó Pai, que está nos assistindo, que está nos vendo, ó Pai. Em nome de Jesus, que está nos ouvindo. Que essas pessoas venham viver o milagre do Senhor na vida delas, ó Pai. E que cada uma venha receber o Senhor genuinamente como o único Salvador da vida delas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E mais uma vez, agradecer vocês pela presença, por assistir. Que Deus abençoe a vida de cada um. E até o próximo, né? E provavelmente agora a gente vai estar trazendo alguns testemunhos para vocês.
para poder impactar cada dia mais, cada vez mais pessoas, né? Uhum. Muito obrigada, que Deus abençoe. Deus te abençoe. Para a melhor semana, melhor mês e melhor ano da sua vida. Amém. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus te abençoe.